Oi, pessoal, vamos falar de embalagem, alimentos, a gente mostrando exemplos de rótulos, né? Quais eram as informações importantes na tela de informação nutricional, né? Então, nós mencionamos aqui, precisava ter o valor energético em quilocalorias e quilojoules, os valores de nutrientes obrigatórios, carboidrato, proteína, gordura total, saturada, trans, fibra e sódio, né? A maioria dos valores em grama, exceto o sódio em miligrama. E a porcentagem de VD, porcentagem de valor diário, que é o quanto cada componente aqui da tabela fornece em relação à necessidade diária. Então, quando eu tenho aqui 5% do valor diário, significa que a porção de 100 gramas desse produto, 5 pedaços, é uma polenta, fornece 92 quilocalorias, que corresponde a 5% da necessidade energética diária de um indivíduo padrão, né? Que tem como base uma dieta de 2.000 calorias, ok? Aqui tem um outro exemplo de um outro produto, né, que a porção é de 20 gramas, lembrando que essa porção é determinada por lei, né? Não é aleatório, vocês vão fazer isso para o produto do Maquinova de vocês, descobrir dentro da legislação qual é a porção adequada, né? Então, aqui no caso é 20 gramas, 2 colheres de sopa. Então, valor calórico, 55 calorias ou 230 quilojoules, carboidrato, proteína, gordura total, tá. Aí, aqui, além dos obrigatórios, que são de sódio para cima, tem a declaração de dois componentes que não são obrigatórios. Isso é o que a gente chama de informação nutricional complementar, né? Que é o cálcio e o ferro. Eles não são de declaração obrigatória, mas se o fabricante quiser declarar, né, que o produto tem cálcio, tem ferro, como estratégia de marketing nutricional, ele pode, né? Então, declara quanto tem de cálcio, quanto tem de ferro. E aí procura lá na RDC 360 qual é o valor diário recomendado para poder calcular o VD dele, ok? Aqui um outro produto, já é um suplemento nutricional, ó, porção de 2,5 gramas, que corresponde a 5 cápsulas. Valor energético, 10 quilocalorias. Aí aqui no caso, preste atenção, né? Ele só declarou proteína como obrigatório e declarou 3 aminoácidos como informação nutricional complementar. Esses aminoácidos não eram obrigatórios, de declaração obrigatória, mas o fabricante resolveu declarar a quantidade de aminoácidos. Por quê? Porque é um suplemento de aminoácidos, suplemento para atleta, tá? Então, ele declara a quantidade que tem desses 3 aminoácidos e aí ele coloca aqui embaixo, não contém quantidade significativa de carboidrato, gordura total, gordura saturada, trans, fibra alimentar e sódio, que são os outros obrigatórios. Então, ou seja, ao invés dele colocar uma tabela com os valores carboidrato zero, gordura total zero, gordura saturada zero e assim por diante, ele coloca só uma frase embaixo dizendo que não contém quantidade significativa desses componentes, desses nutrientes, tá? E aí é obrigatório colocar a referência, né, o asteriscozinho, o valor diário, com referência de referência com base numa dieta de 2.000 calorias, que aí o asterisco corresponde aqui, do lado do VD, né? E valor diário não estabelecido. Então, no caso, os aminoácidos que ele declarou não tem valor diário estabelecido, tá? Mas lá no slide anterior, a gente viu, ó, cálcio e ferro tem. Então, lá na RDC 360, vai ter o valor diário estabelecido dos nutrientes que são mais importantes. Alguns não tem, como no caso do aminoácido. Aí, no caso, ele colocou aqui como valor diário não estabelecido. Correto?
Aqui a gente tem uma informação nutricional de um produto completamente errado, né? Porção de 10 ml, uma colher de sopa. Não tem nem cabeçalho de informação nutricional em cima, que é importante ter, né? Valor calórico, 90 quilocalorias. Não coloca o valor correspondente em quilojoules, está errado. Carboidrato e proteína zero aqui, isso não é um erro, né? Colocar o valor como zero, mas uma opção seria que todos esses valores estão declarados como zero aqui, ó, colesterol, trans, fibra, sódio, podia vir lá embaixo, que não tem quantidade significativa desses, e reduzir o tamanho da tabela, tá? Isso aqui não é um erro, mas é desnecessário ter uma tabela grande com vários valores de zero, tá? Gordura total, 10 gramas. Olha aqui que esdrúxulo. Gordura saturada, 15,99 gramas. Como é que pode gordura total ser 10 gramas? Total, soma de todas as gorduras. E só a saturada dá 15, que é muito maior do que o total. Mais monoinsaturado, poliinsaturado. Então, aqui tem erro gritante na tabela, tá? Então, a gordura total, ela engloba todas as outras, saturada, mono, poli, né? Então, monoinsaturado e poliinsaturado não são obrigatórios, não são de declaração obrigatória. Não precisava colocar aqui, né? Mas o saturado, obrigatoriamente, tem que ser igual ou menor à gordura total. Não tem como ser maior, tá? Ok. Aqui a gente tem um exercício. Informação nutricional, um produto que a porção é de 30 gramas, 3 colheres de sopa. Quantidade por porção, né? Aqui tem os nutrientes de declaração obrigatória, outros de complementar, e a porcentagem de VD. Aqui, o que eu quero que vocês façam? Primeiro, calcule o valor energético. A gente já viu isso em Ciências dos Alimentos 1, e eu passei um exercíciozinho semana passada para dar uma relembrada, né? Para calcular o valor energético, vocês vão usar os dados de carboidrato, proteína e gordura total, tá? E depois eu vou ensinar vocês a calcularem a porcentagem de VD. Então, vamos lá. Para calcular o valor energético, o que a gente vai fazer? Carboidrato multiplica por 4, proteína por 4, gordura total por 9. Pega os resultados, soma todos, acha o valor em quilocalorias. Deu 115,8 quilocalorias. Aqui eu arredondo e ponho aqui em cima. 116 quilocalorias. E faço a regrinha de 3 do valor correspondente em quilojoule, considerando que cada 4 quilocalorias tem 17 quilojoules. Tá? Beleza. Achei o valor energético e coloquei aqui, preenchi. Agora a gente vai precisar calcular a porcentagem de VD. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Regrinha de 3. Eu coloquei aqui uma miniatura de um slide anterior, né, da aula passada, que tem os valores de referência, que é o 100%, é a base do cálculo, tá? Então, por exemplo, aqui, para carboidratos, como é que eu vou fazer essa conta? O valor diário de carboidratos, o 100%, é 300 gramas. Então, vou aqui. 300 gramas está para 100%. 2,9, que é o valor declarado, está para X. Então, fazendo essa conta, vai ficar 2,9 vezes 100 dividido por 300. Dá 0,96%. Arredondo para 1. O que isso significa? Significa que esse produto fornece 1% das necessidades diárias de carboidrato, tá? Faço esse mesmo cálculo aqui para o valor energético. Só que para o valor energético é 2.000 calorias, o 100%. Então, 116 vezes 100 dividido por 2.000. 5,8 arredondo para 6. E assim por diante para os outros todos, baseado nessa tabela de referência aqui, né? Então, a referência de proteína é 75 gramas. Então, vamos lá. 22 vezes 100 dividido por 75. 29,33 arredonda para 29. E assim vou fazendo para todos os outros, tá? E preencho aqui essa coluna de porcentagem de VD
com os valores calculados, tá? Aqui eu não fiz para açúcar e nem para cálcio, porque eles não são de declaração obrigatória. Mas se eu decidir declarar, eu tenho que fazer. Aí eu tenho que ir lá na RDC 360, ver se existe o valor de VD para açúcar e para cálcio e fazer essa conta para calcular o VD. Se não existir, coloco o asterisco e coloco que não existe valor diário, né, estabelecido, ok? Então, aqui é o rótulo original do produto, né? Tem os valores de VD eram idênticos aos que a gente calculou aqui, né? Para açúcar, ele colocou os dois asteriscos, que não tem valor diário estabelecido. Para cálcio tem, então é possível calcular, tá? O valor energético aqui deu um pouquinho diferente, provavelmente por arredondamento, mas isso não é um problema, porque se tiver dentro daquela margem de 20% de tolerância que a gente mencionou na aula passada, tudo bem, isso não é problema para a Anvisa, ok? Bom, regras de arredondamento. Aqui a gente tem que seguir as regras. Quando que eu posso arredondar ou não? Vocês viram que lá para o VD eu arredondei. Então, os valores de VD e de quilocalorias são todos arredondados para números inteiros, sempre, tá? Para os valores de nutrientes, as regras são as seguintes. Valores de 10 até maiores que 100, né? Aqui, ó, maiores ou igual a 100 ou valores entre 10 e 100. São sempre números inteiros, sem casa decimal, tá? Valores entre 10 e 1, uma casa decimal. Valores menores que 1, se for para vitaminas e minerais, que normalmente a quantidade é pequena, eu posso colocar duas casas decimais, 0,11, por exemplo. Se for para os outros nutrientes, como carboidrato, se eu tiver 0,1, 0,2 de carboidrato, eu deixo uma casa decimal só, tá? Então, para os nutrientes que a quantidade é da ordem de gramas, eu vou... Se o número, né, o valor sempre for menor do que 1 grama, eu deixo só uma casa decimal. Agora, para vitaminas e minerais, não, duas casas decimais. Porque normalmente as quantidades são pequenas em miligramas, ok? Bom, até agora a gente estava falando da RDC 360, que foi a que eu pedi para vocês lerem na semana passada, tá? Agora a gente vai falar de outras resoluções, vocês vão ver que são várias, e a gente nem vai falar de todas, tá? Então, essa aqui é a resolução 259 de 2002, que ela traz mais algumas informações que são importantes para rotulagem, né? Para alimento embalado. Então, o que mais tem que ter lá no rótulo do produto, além da tabela de informação nutricional? Tem que ter a denominação de venda do alimento. Lembra que eu pedi para vocês colocarem isso lá no trabalho do produto do Maquinova, na ficha técnica? É o PIC. Eu tenho que procurar qual é a legislação pertinente para o meu alimento e como que eu dou o nome para ele, a denominação de venda. Eu não posso simplesmente colocar a denominação de venda da minha cabeça. Ela tem que vir da legislação, se houver. Eventualmente, se não houver, existe uma justificativa de você colocar o mais semelhante possível do que tem na legislação, tá? Mas a denominação de venda aqui é determinada por lei, normalmente no padrão de identidade e qualidade, ou da Anvisa ou do Ministério da Agricultura. Lista de ingredientes. Então, tenho que colocar a lista de ingredientes do produto. Conteúdo líquido, ou seja, tirando o que não se come do produto, tirando a embalagem ou uma solução de conserva, quanto que tem do produto, tá? Identificação de origem, de onde vem, se é importado ou não, onde é a fábrica, né? Nome e razão social. Identificação de lote, isso é importante. Prazo de validade do produto. Instruções sobre preparo e uso do alimento. Se o alimento for para ser preparado, quanto tempo tem que cozinhar, quais as opções de preparo, tá? Bom, a gente vai falar de lista de ingredientes, mas na próxima